Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, né, 5 de novembro de 2025, nós vamos fazer nossa aula um pouco diferente, né? Mas com o mesmo objetivo de sempre, com seriedade, para aprender o conteúdo, né? Bem como seus objetivos. Então, eu preciso que vocês tenham em mãos o livro do estudante e também a lista de exercícios que as coordenadoras entregaram para vocês na segunda-feira, tá? Então vamos lá? Então, todos com o volume 4 em mãos. E hoje nós vamos estudar as aulas 12, 13 e 14, ok? Então, lá na aula 12, pessoal, nós temos uma revisão sobre polígonos. Então, o que significa a palavra polígono? Então, esse prefixo poli quer dizer muitos, vários, certo? E essa palavrinha gono quer dizer ângulos. Então, o que é um polígono, né? O polígono é uma figura fechada, formada somente por segmentos de reta, ou seja, ela não pode ter nenhuma curvinha. E esses segmentos de reta não podem se cruzar, certo? Então, nós temos aí, ó, essas 4 figuras e a exemplificação do que é e do que não é polígono. Então, a primeira figura aqui é um polígono, por quê? Porque ela é uma figura fechada, formada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Olha que interessante essa segunda figura. Embora ela seja uma figura fechada, formada só por segmentos de reta, mas ela não é um polígono, por quê? Porque os segmentos de reta, eles se cruzam, então não pode ser polígono. A terceira figura que nós temos aqui, né, não é polígono porque é uma figura aberta. E a última figura, ela não é polígono, por quê? Porque uma parte dessa figura é formada por uma curva, ok? E a classificação do polígono. O polígono ele pode ser convexo ou não convexo, também chamado de côncavo. Então, existe um teste para a gente verificar se a figura é convexa ou não. Então, o que a gente faz? A gente escolhe 2 pontos quaisquer, tá? Eu escolho em qualquer lugar da figura e por esses 2 pontos eu traço uma reta. Se essa reta ficar inteiramente dentro da figura, por exemplo, eu posso fazer de diversas formas. Então, não importa os 2 pontos que eu escolher e ligar essas retas, esse segmento de reta vai ficar inteirinho dentro da figura. Então, ela é classificada como polígono convexo. Agora, já a segunda figura, ela não é uma figura convexa, por quê? Porque se eu escolher os mesmos 2 pontos, né, em qualquer lugar da figura, vai ter, em determinado momento, a figura, uma parte dessa reta vai ficar fora da figura. Vocês perceberam? Então, se eu escolher 2 pontinhos, um em cada pontinho aqui, ó, uma parte da reta vai sair da figura. Então, ela é classificada como figura, como polígono não convexo, certo? E quais são os elementos de um polígono, pessoal? Então, nós temos o vértice, que são as pontinhas, o lado, né, que é o segmento de reta, tá, da figura fechada. Nós temos os ângulos internos, que são essas aberturas que ficam dentro da figura. Nós temos os ângulos externos, que fica fora da figura. E junto com o ângulo interno, eles são ângulos que se suplementam, ou seja, formam juntos 180 graus, tá? E nós temos a diagonal. A diagonal de um polígono, o que é diagonal, pessoal? A diagonal não é uma reta inclinada, tá? Como todo mundo fala.
A diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Por exemplo, esses dois vértices, eles são consecutivos, então aqui não forma diagonal. Agora, aqui, né, esse vértice com esse aqui, eles são não consecutivos, então aqui forma diagonal. Aqui já está traçada a diagonal e esse vértice com esse também forma diagonal, certo? Aí, nós temos duas fórmulas, né, e uma propriedade já estudada lá no fundamental, que é o quê? Eu achar o número de diagonais de um polígono sem precisar traçá-las. Então, a fórmula do número de diagonais é o seguinte: número de lados vezes o número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, aí eu vou conseguir calcular, ou seja, determinar a quantidade de diagonais que tem o polígono. Outra fórmula bem importante é a soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Que é o número de diagonais menos 2 vezes 180. E essa propriedade aqui muito importante, que é a soma das medidas dos ângulos externos, que não importa qual polígono seja, né, qual polígono convexo seja, a soma dos ângulos externos. Lembrando que o ângulo externo é aquele ângulo que fica fora, que ele é suplementar do interno, respectivo. A soma dos ângulos externos sempre será 360. Agora, pessoal, mais um conceito já estudado, que é o quê? Polígono regular. Então, quando a palavra polígono vier seguida dessa, né, que é regular, o que vai acontecer? Vai acontecer que os lados serão iguais, ou seja, terão a mesma medida. Então, esse polígono aqui, ó, ele é convexo, porque é uma figura fechada. Ele tem os lados congruentes, a palavra congruente quer dizer iguais, certo? E os ângulos também são iguais. Então, todos esses ângulos são iguais. Ou seja, tem a mesma medida, tá? Um exemplo clássico aí é o quadrado, né, que é um polígono regular, e o triângulo equilátero. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Um hexágono regular, ok? Então, a professora não falou no início, né? Mas aqui nós estamos estudando o conceito e os elementos dos polígonos convexos e não convexos, ok? E o objetivo dessa aula é resolver problemas referentes às características dos polígonos convexos e dos não convexos, além dos polígonos regulares. E agora, na próxima página, lá na 219, nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a essa revisão da aula 12, tá? Então, nós temos aí, número 1, classifique os polígonos a seguir em convexo e não convexo. Por conta do nosso tempo, eu vou colocar um C para convexo e um NC para não convexo, tá? Então, essa estrela bonita que nós temos aí, ela pode ser classificada como um polígono convexo ou não convexo? Lembra que a gente tem que fazer o teste. Por exemplo, se eu escolher 2 pontos aqui e traçar, esse segmento, ele não vai sair da figura. Porém, se eu escolher outros 2 pontos, por exemplo, um aqui e outro aqui, na ponta da estrela, uma parte desse segmento vai sair da figura, de dentro da figura. Então, esse polígono, ele é classificado como não convexo, certo? Essa figura aqui que nós temos, né, na sequência, a figura verde, ela também é classificada como polígono não convexo, porque se eu escolher esses 2 pontos que vocês estão vendo, uma parte desse segmento sai fora de dentro da figura, da região interior. Então, também é classificado como não convexo.
Na sequência, nós temos um pentágono, né? Se a gente aí rotacionar essa figura, vai parecer o formato de uma casinha. Então, aqui, em qualquer ponto que eu escolher, esse segmento vai ficar inteiramente na parte interna da figura. Então, é classificado como polígono convexo. A próxima figura, se eu escolher esses 2 pontos, por exemplo, né? Ela vai ser classificada como figura, como polígono não convexo. Mas, professor, e se eu escolher outros 2 pontos? Eu tenho que pensar em todas as possibilidades desses 2 pontos, tá, pessoal? Então, por exemplo, se vocês escolheram aqui e não saiu, mas eu tenho que considerar uma possibilidade, por exemplo, de eu traçar esse outro segmento que eu acabei de fazer. Então, se uma parte desse segmento sair fora da figura, significa que é um polígono não convexo. Aqui, né, um pentágono, a gente vê claramente que é uma figura convexa. Na sequência, nós temos a aplicação da fórmula da diagonal de um polígono. Então, ó, ele pergunta quantas diagonais um hexágono convexo admite? Lembrando que o hexágono, ele tem 6 lados, certo? Então, lá na página 218, como já foi falado, nós temos a fórmula da diagonal de um polígono, que é número de lados vezes o número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, é só substituir na fórmula. Lembrando que esse n significa a quantidade de lados que o polígono tem. Nesse caso, são 6, então vai ficar 6 vezes 6 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, 6 menos 3, aqui eu tenho 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2, então nós teremos 9 lados, portanto, alternativa C, tá? Na atividade número 3, ele pergunta o seguinte: qual é a medida de cada ângulo dos ângulos internos de um octógono regular? Então, para eu saber a medida de cada ângulo, primeiro eu tenho que saber a soma dos ângulos internos. Um octógono é um polígono de 8 lados. E a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono é número de lados, que é o n, menos 2, vezes 180. Então, nós teremos, no lugar de n, a gente coloca o número de lados, que são 8. 8 menos 2 vezes 180, certo? Então, subtraindo, nós teremos 6. 6 vezes 180, nós temos um total de 1080. Ok? Então, essa aqui é a soma dos ângulos, de todos os ângulos internos, ou seja, dos 8 ângulos internos do octógono. Para eu saber quanto vale cada ângulo interno, basta eu pegar essa soma e dividir por 8. Por que por 8, Pro? Porque falou lá no enunciado que ela é regular, portanto, as 8 medidas dos ângulos internos são iguais. Então, vou dividir 1080 por 8 e vou obter 135, certo? Na sequência, na página 220, nós temos o último exercício, né, desse assunto, que é a revisão da classificação dos polígonos. E depois a gente continua com o assunto ainda, tá? Então, o número 4 diz assim: em determinado ano, as moedas de 25 centavos tinham, numa de suas faces, um polígono regular de 7 lados, como se pode ver na figura. Vocês perceberam aqui, ó? São 7 lados, tá? 4, 5, 6, 7. Então, ele é um heptágono, tá? Esse prefixo hepta quer dizer 7.
quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. Então, é aplicação de fórmula. Lembrando que a fórmula vai ser n menos 2 vezes 180. Então, o que é o n mesmo, pessoal? Número de lados. Né? O número de lados aqui, a gente vai trocar por 7. Então, vamos lá. 7 menos 2 vezes 180, tá? Então, nós teremos 5 vezes 180 e nós teremos um total de 900 graus. Então, se eu somar esse ângulo interno, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, ou seja, os 7 ângulos internos, nós vamos ter um total de 900. Portanto, alternativa B, ok? E com isso a gente encerra a aula 12, tá? Então, na sequência aí, lá na página 221, nós temos a continuação desse assunto que a gente está estudando, que é a soma das medidas dos ângulos internos e externos, a parte 1. Então, aí nós temos as duas fórmulas que a gente já viu, né? A única coisa que a professora quer que vocês complementem é o quê? Se o polígono for regular, lembrando que polígono regular é aquele que tem todos os lados com a mesma medida. Então, para eu achar a medida de cada ângulo interno, basta eu pegar a soma que eu achar através dessa fórmula e dividir pela quantidade de lados, ok? E a soma das medidas dos ângulos internos, não importa qual polígono for, sempre será 360 graus. E, da mesma forma, para eu achar cada ângulo externo, se for polígono regular, basta eu pegar a soma dos externos, que vai ser sempre 360, e dividir pela quantidade de lados, ok? Então, complementem aí, por favor, na apostila de vocês. E aí, a gente já vai de exercício, por quê? Porque a gente já treinou na aula anterior exercício desse tipo, contemplando a fórmula dos ângulos internos, da soma dos ângulos internos, tá? Então, lá na página 223, nós temos na prática, que é a atividade 1. Então, ele diz assim, ó, qual é a soma das medidas dos ângulos internos do dodecágono? O que é um dodecágono? Se a gente partilhar essa palavra, esse prefixo do vem de 2, tá? O deca vem de 10. Então, 2 mais 10, nós temos 12 e o gono, ângulos. 12 ângulos, 12 lados. Então, o dodecágono é um polígono de 12 lados, ok? E aí, a gente tem a aplicação direta da fórmula da soma dos ângulos internos, que é número de lados menos 2 vezes 180, ok? Então, aí nós temos, no lugar de n, a gente coloca a quantidade de lados do dodecágono, que são 12. Então, 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2 são 10. 10 vezes 180, nós teremos que a soma dos ângulos internos desse polígono, ou seja, do dodecágono, será 1.800, portanto, a alternativa D. Ok? Bem simples, bem direto. No aprofundando, nós temos ainda uma questão sobre a soma dos ângulos internos, tá? Só que de forma indireta. Por quê? Porque ele não pergunta diretamente, determine a soma dos ângulos internos. Ele fornece uma figura com 4 ângulos internos e um que está faltando, tá? Então, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que fazer o cálculo da soma dos ângulos internos por meio da fórmula
E depois, para eu descobrir o valor de D, que é o que ele pergunta, né? Eu vou tirar a soma de todos esses, vou tirar da soma dos ângulos internos que a gente tem que calcular anteriormente. Então, veja lá, ó. Número 1 do aprofundando diz assim: no polígono apresentado na figura, o ângulo D mede quanto? Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer, ó? Primeiro, calcular a soma dos ângulos internos. Então, número de lados menos 2 vezes 180. Olhando para essa figura, é possível determinar a quantidade de lados que essa figura tem? Sim, só contar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente percebe que esse polígono não é regular, porque os lados são diferentes. Então, no lugar de n, nós vamos colocar 5. 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 são 3. 3 vezes 180 vai resultar em 540 graus, certo? E aí, vamos somar agora, voltar para a figura e somar o total de ângulos conhecidos. Então, ó, 130 com 130, nós temos 260, certo? E 110 mais 110, nós vamos ter um total de 220. Somando tudo isso aqui, pessoal, nós temos 480. E a soma desses 5 ângulos, né? Desse com esse, com esse, com esse e com esse que a gente está procurando, vale 540. Então, como que eu faço para achar? Do total, que é 540, eu tiro o quanto eu conheço, que é 400. O restante vai ser o valor do ângulo D. Então, vamos fazer o cálculo. Portanto, o ângulo D mede 60 graus. Então, alternativa D, tá bom? Anotem aí. E não se esqueçam de fazer o cálculo também, tá? Que é importante. Na próxima página, nós temos um segundo exercício sobre o assunto. Observe o triângulo representado a seguir. Então, tem uma propriedade que já foi bastante comentada, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, tá? Ele quer que determine o valor de x. Então, eu tenho um triângulo, eu tenho um ângulo externo que vale 110 graus. E aí, eu preciso saber o quê? O valor desse ângulo, tá? Então, para eu saber, o que eu sei desses dois ângulos aqui? O interno com o externo dele. Eu sei que eles são suplementares, tá? Então, para eu achar esse, o que eu vou fazer? De 180 graus, eu vou tirar o quanto que eu conheço, que é o ângulo externo 110 graus. Então, o ângulo interno vale 70 graus. E aí, sabendo que a soma desses três ângulos vale 180 graus, nós vamos montar uma equaçãozinha. Então, vai ficar x mais 10, mais os 70 graus, que a gente acabou de achar. Isso tudo, somando esses três ângulos, né? Vai ser um total de 180 graus, que são os ângulos internos do triângulo. E aí, a gente cai numa equaçãozinha simples do primeiro grau. Vou somar os x, então 2x. Vou somar esses 2 graus do primeiro membro, 80, igual a 180. Então, vai ficar 2x igual a 180 graus. O 180 vai para o segundo membro subtraindo, né? Então, nós temos que 2x é igual a 100 graus, ok? O 2 está multiplicando, passa com a operação inversa, que é divisão. E aí, nós conseguimos achar o valor de x, que será 50 graus. Portanto, alternativa
D. Então, esse é o último exercício para poder encerrar a aula 13, certo? E a aula 14 são também situações, problemas envolvendo esse mesmo assunto que a gente que tá vendo, que é a soma das medidas dos ângulos internos e externos, ok? Então, aí na atividade 1, nós temos uma atividade que foi adaptada do Saresp de 2009, que diz o seguinte: com 4 triângulos iguais ao da figura, Gustavo montou um losango, tá? Então, aí nós temos, né, um recorte dos triângulos. Então, o que ele quer? A soma dos ângulos internos do losango. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir essas medidas aqui desse triângulo para esse losango que ele conseguiu formar. Então, aqui é 30, certo? Aqui é 60. Aqui também vai valer 30, aqui 60. Aqui vai valer 60, que nós temos um triângulo invertido, e aqui 30. Aqui 60, ok? E aqui 30. Essa é uma das maneiras de fazer, certo? Aí eu vou somar tudo, gente. Aqui, ó, 120 com 120. Aqui 60 com 60, ó. O de cima com o de baixo, mais 120. Que vai dar um total de 360 graus, tá? Então, alternativa B. A outra maneira que eu poderia fazer é fazer a aplicação da fórmula dos ângulos internos. Então, esse polígono que ele formou, que é o formato de uma pipa, né, chamado de losango, ele tem quantos lados? Ele tem 4 lados. Então, aplicando na fórmula número de lados menos 2 vezes 180, no lugar de n, que é o número de lados, eu substituo por 4. Então, 4 menos 2 vezes 180. Então, vai ficar 2 vezes 180, que dá 360. É uma outra forma de fazer, ok? Aí, na sequência, um problema que tem que pensar um pouquinho mais, tá? Então, adicionando-se o número de lados com os vértices e com os ângulos internos de um polígono convexo, obtém-se 24. A soma das medidas de seus ângulos internos será quanto? Então, vamos pensar aí, ó. O número de lados mais vértices, mais os ângulos internos, somando tudo a 24, tá? E aí, pessoal, vamos pensar assim, ó. Um polígono, né, convexo, o número de lados vai ser igual ao número de vértices e, portanto, igual ao número de ângulos internos. Então, se eu chamar tudo de uma letra só, por exemplo, x, eu vou obter uma equaçãozinha. Então, eu vou ter aqui, ó, que x mais x mais x é igual a 3x igual a 24, certo? O x vai ser igual a 24 dividido por 3. Então, o x vai ser igual a 8. Aí, ele pergunta a soma das medidas dos ângulos internos. O x, ele pode ser tanto o número de lados, quanto o número de vértices, quanto ao número de ângulos internos. Por quê? Porque vamos pensar num triângulo. O triângulo, ele tem a mesma quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos, ó. Ele tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Por isso que a professora chamou tudo de uma letra só, para a gente saber a quantidade de lados, tá? E aí, utilizando a fórmula dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos, número de lados menos 2 vezes 180, nós temos que o número de lados desse polígono é 8. Então, 8 menos 2 vezes 180. Quando eu faço 8 menos 2, eu obtenho 6. E 6 vezes 180, nós vamos ter um total de 1080.
Portanto, a gente achou a soma dos ângulos internos, que é a alternativa A, ok? Aí, na sequência, nós temos mais uma situação problema na atividade 3, tá? Então, vamos lá. Para facilitar o acesso à escola, a diretora mandou construir uma rampa que forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. A medida do ângulo X que a rampa faz com a vertical é... Então, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, basta a gente somar os ângulos conhecidos, que são 90 com 15, né? Lembrando que esse símbolo significa 90 graus, mais 15, eu vou obter um total de 105 graus. E aí, de 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou tirar a soma. Então, nós vamos obter 75 graus. Então, esse é o valor de X, que é a alternativa D, tá? Na sequência, atividade 4. O valor de X no pentágono é igual a quanto? Então, eu vou fazer aqui do lado, pessoal, que fica mais fácil, tá? Ó, é um pentágono, então eu vou calcular primeiro quanto é a soma dos ângulos internos desse pentágono, que é número de lados menos 2 vezes 180, certo? Então, pentágono tem 5 lados. Vou fazer, então, 5 menos 2 vezes 180, que dá 3 vezes 180. Portanto, a soma de todos esses ângulos valerá 540. E aí, como os ângulos internos, né, possuem termos com letra, então é possível a gente fazer uma equaçãozinha. Então, para facilitar, eu vou somar todos os x, ó. 2x mais 4x, 6x, mais 2x, 8x, mais 2x, 10x. Mais esse daqui que está na forma de fração, tá? E agora eu vou somar os ângulos inteiros, aqui, ó, 30 mais 50, 80. 80 menos 40, eu vou obter 40. Somando, isso aqui, a soma de tudo vai ser 540, tá? Vou passar o 40 pro lado de lá, né, pro segundo membro. E vai ficar 540 menos 40 graus. Então, 10x, certo? Aqui, se eu quiser, como vai ser um decimal exato, eu posso dividir, gente. Então, vai dar 2,5x, tá? Igual a 500. 10x mais 2,5x, eu vou obter 12,5. Igual a 500. X vai ser igual a 500. Pôr pro lado de lá, tá? Não fica muito apertadinho. Aqui, ó. X vai ser igual a 500 dividido por 12,5. Então, nós temos que X valerá 40 graus, que é a alternativa B, tá bom? Depois, lá na sequência, nós temos a atividade 5, que eu vou escrever aqui mesmo na figura, tá? Utilizando apenas pentágonos regulares, lembrando que regular, todos os lados são iguais, não é possível obter-se um ladrilhado do plano euclidiano sem sobreposição nem lacunas. No entanto, se aos pentágonos se juntarem losangos, olha só, os pentágonos são os laranjas e o losango é esses quadriláteros brancos, né? No entanto, se aos pentágonos se juntarem losangos de um certo tipo, isso é possível como mostra a figura, certo?
Dado que cada ângulo interno do pentágono regular mede 108 graus, determine a medida do menor ângulo interno em cada losango da figura. Então, eu vou aqui, ó, ampliar para que fique bem claro para vocês, tá? Então, a informação que a gente tem é a seguinte: o menor ângulo é esse daqui, vou chamar ele de X. Cada ângulo interno do pentágono vale 108 graus, tá? Então, aqui é 108 e que aqui também é 108. Se a gente observar, isso aqui, né, é um giro de 360 graus. E eu conheço 3 deles. Então, eu vou pegar 108 graus, multiplicar por 3. Então, eu vou obter um total de 324 graus, certo? Para achar o valor de x, que é o menor ângulo, né, do losango, tá? Eu vou tirar de 360 o 324. Certo? Então, não tem jeito de eu tirar 4 de 0, empresto um aqui. Então, 10 menos 4, 6. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, o menor ângulo desse losango vai ser 36 graus, ok? Na sequência, na página 227, nós temos o aprofundando. O aprofundando número 1 é uma questão adaptada do Saresp de 2009. Então, veja lá, na figura, ABCD é um quadrado. Então, quadrado, a gente sabe que todos os ângulos valem 90 graus, certo? Então, tudo 90 graus. Então, 90 mais 90 mais 90, 360 graus, tá? E esse ângulo aqui também é 90 graus, por quê? Porque é um ângulo oposto pelo vértice. É um OPV. E aí ele pergunta, qual é a soma das medidas dos ângulos A e B? Então, o que eu sei do triângulo? Eu sei que a soma dos ângulos internos é 90, é 180 graus. Então, de 180, eu vou tirar o ângulo conhecido. O que isso significa? Que a soma desses dois ângulos só pode ser 90 graus. Portanto, a alternativa A, tá? E para terminar o aprofundando dessa aula, nós temos o exercício número 2, que diz assim, ó. O triângulo ABC é isósceles. Vamos relembrar aqui que é triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Então, o triângulo ABC, esse maior. Então, tem uma propriedade do ângulo do triângulo isósceles que diz que os ângulos da base são iguais, tá? Então, esse ângulo aqui, dado, mede 30 graus, que é o BAC. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Então, lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180. Então, 180 menos 30 graus, nós temos 150. Se eu dividir isso aqui por 2, por que por 2? Porque os ângulos da base são iguais. Cada ângulo vai valer metade, 75 graus, tá? E aí, continuando, o triângulo BCD é isósceles de base BD. Vou pintar de outra cor aqui, ó. O triângulo BCD, ó, esse daqui de vermelho, tá? Ele é isósceles, então quer dizer que esse lado é igual a esse, ok? Se esse lado é igual a esse, aqui também, aqui é a base, né? Aqui também vale 75 graus. O que ele quer saber? Determine a medida do ângulo DCA, que é esse daqui, ó. Esse que está assinalado na figura. Então, vamos ver. 75 com 75 aqui dá 150. Então, para poder achar esse ângulo pequeno aqui,
basta eu tirar de 180 a soma desses dois ângulos, que dá 150. Então, eu tenho aqui que vale 30 graus. E esse ângulo aqui, a gente sabe que a soma desses dois é 75. Então, 75 menos 30 graus vai dar 45, que é o ângulo procurado. Portanto, o ângulo DCA, ele vale 75 graus, tá? Alternativa, 75 não, 45 graus. Alternativa A, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Aí, na sequência, nós teremos a resolução da lista de exercício que foi entregue na segunda-feira. Quem não tiver, eu vou deixar disponibilizado o link dessas duas aulas, aí vai assistir com calma, tá? Vai pausar o vídeo, vai responder e depois, se não tiver impresso em mãos essa lista de exercícios, vai copiar no caderno. Aí na próxima aula, a professora vai dar visto, ok? Então, até o próximo vídeo.